Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Passagem de Plantão. E hoje nós temos um tema extremamente importante que, de um lado, pode agravar e prejudicar intensamente vidas, e de outro a gente pode ver a questão das empresas que podem quebrar se não tiver realmente um alinhamento e uma preocupação em relação ao adoecimento dos profissionais. Então, a gente vem falar sobre esse tema hoje. Estamos com uma convidada extremamente importante para que vem debater conosco. E a gente sabe hoje que as empresas, elas estão muito preocupadas com a nova regulamentação da NR1. E eu falo nova só para acompanhar aí o mercado, porque a NR1 todo mundo sabe que é uma normativa antiga, de 1978, mas que agora ela está extremamente em voga. Por quê? Porque ela está olhando para os riscos psicossociais. Então, nós estamos realmente engajados nessa nova situação, desse momento extremamente crítico e importante para a vida do trabalhador. Então, a Climatize 360, para quem ainda não nos conhece, nós somos uma plataforma de gestão integrada que realmente traduz blindagem jurídica e traduz a importância do que é o colaborador na ponta. Nós estamos preocupados com o maior ativo das empresas, que é o colaborador, que é o que de fato gira o ponteiro e que realmente traduz todo um processo de crescimento para a empresa. E traduzindo isso, a gente sabe que muitas empresas hoje não estão dando a importância do que é essa nova situação que a gente precisa trabalhar e realmente confiar em empresas idôneas. Então, a Climatize 360, ela vem com esse propósito. Nos acesse climatize360.com.br e para justamente entender o quanto isto é um impacto para as empresas em relação à vida, em relação à sua parte econômica, né, ao seu potencial econômico e todo o impacto que é não olhar para a saúde mental dos trabalhadores. E para isso nós temos a grande convidada, a doutora Priscila Reis. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda. A doutora Priscila, ela é extremamente especialista em direito do trabalho e previdenciário, e ela vem justamente para nos abrilhantar hoje neste nosso episódio do Passagem de Plantão, para trazer em voga qual é o impacto desse trabalhador, qual que é a vida. Então, Priscila, o que a gente quer hoje é justamente trazer a importância do que é o adoecimento e que as empresas, o maior objetivo nosso hoje é trazer essa discussão. As empresas precisam virar a chave, né, Priscila? Sem dúvida Então, nenhuma. seja muito bem-vinda ao Passagem de Plantão. Muito obrigada, Melissa. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada em estar aqui com vocês no Passagem de Plantão. E assim, o assunto é apaixonante. Para mim, ele é apaixonante há muitos anos. Quando você falou, a Priscila é especialista em direito previdenciário e trabalhista, eu vou dizer para vocês que eu sou especialista num assunto, num pequeno ponto do direito trabalhista e previdenciário, que é exatamente o adoecimento do trabalhador. E todos os direitos em razão desse adoecimento no trabalho. É só um pedaço do direito trabalhista e previdenciário, mas quanto menor esse for, mais especialista a gente costuma ficar, né? E esse assunto é apaixonante e agora está em voga, mas há muitos anos a gente vem observando o aumento, e um aumento muito significativo no adoecimento, principalmente no adoecimento mental no trabalho. Porque a gente ficou olhando muito físico, né? Lá atrás. E aí as coisas vieram mudando na medida em que hoje em 2028, provavelmente, o maior motivo de afastamento no trabalho será problema de saúde mental. Isso é uma estatística, isso é um número oficial, e isso só acontece em decorrência de muitos anos sem olhar para esse problema, para a organização do trabalho com foco nos riscos psicossociais que qualquer trabalho apresenta. É porque a gente tinha, né, Priscila,
por muitos anos, o olhar foi voltado para os riscos ergonômicos, né? Exatamente. Então, eu venho da área da saúde, para quem não sabe, eu sou enfermeira há 28 anos, né? Então, eu já trabalhei em diversas jornadas, em diversos cenários de trabalho, da educação, hospital, consultoria. Então, a gente entende que é muito claro, né, doutora Priscila? Priscila, pode me chamar pelo nome, Priscila. Os riscos ergonômicos, físicos, químicos, biológicos, ele é mais factível, né? Sim. Então, quando, por exemplo, eu olho para o meu ambiente de saúde, eu sei que aquele paciente que eu vou cuidar, vou fazer uma intervenção, ela é invasiva, eu preciso utilizar a minha luva de procedimento para me proteger. Então, é muito claro que para aquele determinado risco, eu tenho um determinado EPI, uma medida de segurança. Mas aí, quando a gente olha para outros fatores que são claros hoje, né? Como o assédio, o burnout, e assim vai a sobrecarga de trabalho, aquele ambiente tóxico, a liderança tóxica, como que a gente trabalha isso, né? Sim. E eu entendo que é muito claro hoje essa discussão para entender o que fazer, né? Sim. E eu acho que você, no seu histórico, né, Priscila, você teve essa virada de chave quando você nos comentou aí até esse olhar seu, né, em que você justamente trouxe esse olhar novo, porque antes para você chegava aquele profissional colapsado. Sim. Totalmente destruído. E sem informação. Sem informação. E com aquele estigma, né, Priscila, de que eu sou o culpado. Sim. Porque eu estou em burnout e eu sou fraco. Sim. A tendência, Melissa, veja, vou voltar um pouquinho na questão na questão física. Quando a gente teve um olhar para a questão física, antes de entender que eram problemas ergonômicos, que a gente precisava olhar para o tamanho da mesa, para o apoio do punho, para a cadeira ajustável, para o apoio do pé, antes de a gente olhar para isso como comunidade científica, profissionais técnicos, a gente primeiro culpou o trabalhador. Sim. Antes a gente culpa o trabalhador, a gente tenta, e eu estou falando a gente, porque nós estamos falando em sociedade. A sociedade tentou colocar a culpa no trabalhador. O trabalhador era o culpado, é porque é a idade, é porque não se exercita, é porque a mulher está na fase de pré-menopausa, e assim por diante. Então, primeiro tentou colocar esse risco e a responsabilidade no trabalhador. A mesma coisa acontece com as questões psicossociais. Primeiro, tentou se colocar a culpa no trabalhador. O trabalhador, ele não é resiliente, o trabalhador não sabe equilibrar a vida pessoal e trabalho, o trabalhador não se exercita, não se alimenta bem, não cuida da própria saúde, não sabe dizer não. A culpa é do trabalhador. Agora, com a OMS veio, né, e disse, burnout, que é um problema relacionado ao trabalho, ele é decorrente daqueles riscos psicossociais que não foram gerenciados, situações de estresse que não foram gerenciadas. Então, a gente começa a olhar para os problemas no ambiente de trabalho, como, por exemplo, o contexto do trabalho, o conteúdo do trabalho, ou seja, como ele é realizado, a situação da exigência, da demanda, do apoio, qual é o apoio que esse trabalhador tem para fazer aquela atividade, porque normas, por exemplo, que acabam individualizando o problema em uma determinada pessoa, a exigência de colocar aquela pessoa como um super-homem, né? Ele tem que atender a todas as habilidades, ele tem que ter habilidade para tudo. Hoje o bancário faz todas as atividades dentro do banco, não é mais caixa ou gerente de relacionamento, não. E é assim em todos os campos. Se exige que o trabalhador faça tudo e seja hábil em tudo, entregue meta, tenha resultados com as metas, mas também atenda muito bem o cliente. Enfim, se exige do trabalhador como se ele fosse um super-homem e precisasse ser bom em tudo. High performance, né? E de todas as habilidades. Então, a gente olhou sim, primeiro a gente colocou a culpa no trabalhador, depois a gente começou a entender que não, que o ambiente de trabalho
tem risco psicossocial e ele precisa ser gerenciado, e por isso veio a atualização da NR1, que já veio tarde, na minha opinião, mas que veio, e é importante que tenha vindo. E esses riscos psicossociais, eles estão em qualquer ambiente de trabalho. Você que é enfermeira, eu tenho certeza que quem é enfermeira, que conhece o ambiente de trabalho, sabe como é que você não adoece trabalhando numa UTI durante 10 anos. Exatamente. É inerente do trabalho o risco psicossocial de ter muito mais perdas do que ganhos. Né? De estar num ambiente onde há um sofrimento extremo, uma urgência, onde o seu erro pode ocasionar a morte de alguém. Né? Então, assim, são diversos riscos existentes, inerentes ao ambiente. Como que eu vou trabalhar esses riscos para minimizar o problema? Existem atividades, existem questões relacionadas à gestão que vão permitir a redução desse risco, o manejo desse risco. Né? Então, a NR1... A gente tem visto gente de todos os ramos falando sobre a NR1 Sim. como grandes entendedores. Isso é um risco muito grande. Né? Porque a gente pode ver aí gente tentando manejar a situação, se vendendo como especialista, quando na verdade não tem nenhum bagagem, nenhum conhecimento bagagem de causa para atuar. Mas a gente tem a NR1, a gente vai ter multas e a gente vai ter consequências. Outro dia falei num evento que eu participei, que é o seguinte: a multa é só um pontinho. Um cisquinho. Um cisquinho. A gente tem que olhar para o afastamento do trabalho, porque a sociedade, o ano passado a gente teve 500 mil afastamentos por saúde mental do trabalho. CDF. Né? Exatamente. E a gente sabe o quanto que a gente tem de subnotificação. Exato. A cada trabalhador que apresenta atestado médico, nós temos 9 que estão se tratando em silêncio. Sim. E que não comunica muitas vezes para o seu próprio gestor, para a medicina do trabalho, com medo de ser penalizado. Porque muitas vezes é penalizado. Porque a gente ainda tem uma mentalidade da gestão, uma cultura em muitas empresas de que o trabalhador é o culpado pelo adoecimento. Porque ele é fraco. Porque ele é fraco, porque ele não sabe dividir o tempo dele, porque ele não cuida da saúde, porque todo aquele histórico de coisas que a gente acaba culpabilizando o trabalhador. E a gestão das empresas... Por que eu posso afirmar com certeza que a gestão fica tentando jogar a culpa no trabalhador e isso acaba piorando a situação? Quando o trabalhador ele se afasta do trabalho por uma doença relacionada ao trabalho, CDF mesmo, pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, pode ser também a síndrome de burnout, que não tem como você dizer que não é do trabalho. Uhum. Quando o trabalhador apresenta o atestado, a primeira atitude que a empresa deveria ter era emitir a comunicação de acidente de trabalho. E muitos não fazem isso. 99% dos casos que chegam ao meu escritório, eu posso te garantir, são empresas que não emitiram a comunicação de acidente de trabalho. Elas dizem várias coisas, como, por exemplo, eu não sou obrigada a emitir comunicação de acidente de trabalho porque o INSS ainda não reconheceu. Eu não vou emitir a comunicação de acidente de trabalho porque eu não reconheço que o seu problema tem relação com o trabalho. Porque você perdeu o cachorro, você separou do marido, você tem um filho neurodivergente, ou seja, o empregador culpando o trabalhador. Claro que nós todos temos questões pessoais na vida que podem sim contribuir com o adoecimento. Mas na empresa, o que a empresa precisa fazer? Olhar para os riscos psicossociais com honestidade. Porque não há como trabalhar em nenhum ambiente sem que haja risco. O que a gente precisa é reconhecê-los para trabalhar com eles e não negá-los. Identificar, né? Ter o conhecimento de uma forma ampla, né? Não, de repente, faço um diagnóstico, engaveto e tá tudo certo. Sim. Eu fiz. Sim, mas né? aí não adianta nada. Não adianta nada se ele não realmente refletir e entender. Tenho esse inventário de risco, é real e eu preciso fazer algo para minimizar isso. Exatamente. Mas o que as empresas têm feito, o que elas têm feito normalmente,
Melissa, infelizmente, é jogar para debaixo do tapete os problemas, sabe? Fazer uma palestra com motivacional. Uma palestra motivacional e dizer que está trabalhando para evitar o problema que existe no ambiente de trabalho. O assédio, por exemplo. Não, eu fiz uma palestra. Agora todo mundo sabe, eu mesma já dei palestra. Assim, agora... Importante. É importante, não, faz parte dúvida. Do processo? Faz parte, Sim. Mas não é isso que vira o ponteiro. A empresa vai ter que olhar com honestidade e com seriedade para trabalhar os riscos psicossociais. E eu dou, assim, exemplos simples, que a empresa... mesmo as empresas menores que têm mais dificuldade de acessar algum serviço, ainda podem trabalhar no seu ambiente de trabalho de maneira honesta, olhando para esses riscos e trabalhando por eles para que melhore. Por exemplo, a gente tem muitas avaliações. As avaliações, elas costumam ser avaliações que avaliam o negativo e não avaliam o positivo. O foco está na avaliação do que houve de errado na atividade do trabalhador e não aquilo que ele conseguiu fazer de positivo. A avaliação individual tende também a olhar o indivíduo como se ele fosse obrigado a ter todas as habilidades, como a gente falou inicialmente. Ser um ser supremo, né? Supremo. Tem que entregar meta, tem que chegar no horário, tem que ficar além do horário, tem horário para entrar, aí vem aquelas famosas, mas é cargo de confiança. Né? Aí tem o cargo de confiança. É cargo de confiança, entra 7 horas da manhã e sai 10 horas da noite, 1 hora da manhã, eu já vi em ambiente de trabalho que você tem que entregar projeto, fica até de madrugada e tá tudo certo. Mas é porque aí você cria uma cultura de que não pode nem ir embora na hora, porque ir embora na hora é ruim. É ruim? É ruim, é negativo. E o gestor, que na verdade, o gerente lá, o cargo de confiança, que é só crachá, ele não manda nada, absolutamente nada, ele não decide nada. Mas ele é responsável por uma equipe. E quando ele é responsável por uma equipe e ele está sendo, de uma maneira, assediado, porque ele é obrigado a ficar 12 horas no trabalho para dar conta daquilo que ele precisa dar conta, senão ele não consegue dar conta. Então, ele tem jornadas muito extensas, ele tem cobranças muito severas, mas ele não tem o apoio da empresa, ele não recebe instrumento, ele não recebe apoio mesmo para poder realizar aquilo que esperam dele. Esse sujeito vai virar um assediador também. Ele é assediado e ele vai assediar. A cadeia, né? Vem a cadeia, né? E o ambiente vira um ambiente tóxico. Exato, um ambiente em que o certo é esse. Esse é o certo. O certo é não chegar tarde, não sair cedo. Trabalhar até a exaustão. Responder o WhatsApp fora do horário de trabalho, imediatamente. Só tirar férias no papel e sair de férias só quando é convém, possível, né? quando convém para a empresa. Ser avisado com 2 dias de antecedência das férias, porque foi necessário tirar férias agora, porque aconteceu algo no mercado que dá para você tirar férias. Ou seja, o trabalhador... Uma máquina. Não dá. Isso não funciona. E uma coisa que eu acho, assim, também muito, que eu tenho visto que prejudica muito os ambientes de trabalho, Melissa, é o fato da gente incentivar demais a competitividade e o individualismo. Porque falta apoio entre as equipes. Então, a equipe, aquele trabalhador, para ele se dar bem, ele precisa que o outro se dê mal. Para ele se sobrepor. E isso é extremamente negativo do ponto de vista da saúde mental, né? Mas, assim, riscos psicossociais, a gente tem, assim, a gente poderia falar dias sobre eles, né? O que a gente precisa é conscientizar as empresas de que elas precisam olhar para o ambiente de trabalho com essa honestidade, clareza, com assessoria, se possível, né? Sim. As empresas que podem, é interessante... Dar esse suporte. Exatamente. E trabalhar isso de uma maneira que, de fato, a preocupação seja o ambiente de trabalho, seja melhorar as condições de trabalho. E não só postar nas suas redes sociais que está fazendo uma palestra, não só, vender uma imagem de empresa perfeita, perfeita, olha, a gente tem certificação de lugar, melhor lugar para trabalhar, né? Não tenho
Não, aí quando você vai olhar essa empresa, e eu já vivenciei isso assim na prática, Melissa, porque como eu atendo o trabalhador, então muitas vezes eu vejo a empresa fazendo essa divulgação desses certificados maravilhosos e contando uma história linda de apoio para o trabalhador. Aqui nós não temos assédio, aqui nós temos apoio psicológico, palestra, a gente tem mesa de sinuca, a gente tem... Canal de denúncias, a gente tem ele tudo. pode fazer tudo. Ele pode, mas aí ele não tem segurança psicológica para fazer. Porque se ele fizer... Ele vai ser penalizado. Punido. Ele vai ser punido. Não vai haver investigação. O assediador vai ser promovido para sair daquele local, para sair daquele ambiente, mas ele vai ser promovido. E o trabalhador que denunciou vai sofrer um assédio de segunda ordem, que é o assédio por conta daquela denúncia. Então, isso acontece diariamente. Isso é real. Isso é real. E você deve, com certeza, receber um monte de casos dessa natureza, Sim, né? eu eu respeitei as normas da empresa, eu tive uma situação sensível, eu usei o canal adequado e fui demitido assim mesmo. O que a gente vê de demissão, dispensa discriminatória, né? Em razão de uma denúncia ou de um problema de saúde ou de um problema de a idade, as mulheres têm mais ainda o etarismo, por uma condição de pessoa com deficiência. Todas essas questões acabam levando também ao medo, porque se eu vejo o meu colega, ele apresentou um atestado médico de burnout ou de uma CID-F, né, do grupo F, apresentou o atestado. Quando ele voltou do afastamento e foi demitido, claro o que eu vou fazer? Com medo. Eu vou me tratar, eu vou tomar remédio para não precisar sair afastado. O médico vai pedir para eu me afastar, vai dizer que eu preciso me afastar do ambiente de trabalho. Eu vou dizer para ele que eu não vou me afastar, porque eu tenho medo de ser demitido e eu preciso pagar a conta. Eu sou arrimo de família, eu sou mãe solo. Eu vejo isso diariamente, porque isso vai se tornando uma cultura. Quantas vezes você já não ouviu uma pessoa dizer: eu trabalho num lugar onde quem apresenta atestado é demitido. Não, e Priscila, a gente já percorremos várias empresas, a gente vê empresas que penalizam se o colaborador apresenta atestado. Penaliza de outras maneiras, tira benefícios. Exato, aquela meta individual dele, às vezes é penalizada, a pontuação fim dele, aí ele vai ter lá aquela remuneração, né, anual. PLR. Isso. Aí aquilo é reduzido porque ela apresentou atestado. Ou seja, eu já vi na pandemia, Priscila, você receber diminuição do seu score por conta do adoecimento. Covid. É um absurdo. E por qualquer problema de saúde é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque você parte do princípio de que todo mundo que apresenta atestado tem má fé. Sim, você já coloca todo mundo naquela esteira. Mas isso é uma exceção. As pessoas não querem ficar afastadas do trabalho e passarem a receber do INSS. Claro que o afastamento para o INSS é só a partir de 15 dias, mais de 15 dias. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas não querem apresentar atestado. É ao contrário, Melissa. A realidade é diferente. Não é do jeito que eles pregam de... As pessoas querem se afastar, querem apresentar atestado. Não, é o contrário. As pessoas não querem. As pessoas escondem. As pessoas trabalham em presenteísmo. As pessoas trabalham incapacitadas. As pessoas guardam um atestado médico que o médico forneceu para não apresentar o atestado na empresa, porque sabem que serão penalizadas de uma maneira ou outra. Ou na promoção, ou na PLR, ou na... avaliação de desempenho. Na avaliação de desempenho, ou mesmo... Uma forma muito difícil, às vezes, de lidar e de verificar aquele assédio em que o gestor ele usa o próprio sistema de trabalho, como, por exemplo, você apresentou atestado? Ok, então você vai receber os piores clientes para atender, os mais difíceis, os que nunca fecham, os que gastam menos. Ou seja, você penaliza de alguma maneira. Você manda o trabalhador para um outro ambiente de trabalho físico, onde ele vai ter que pegar mais ônibus, ou você troca o horário de trabalho dele sabendo que ele tem que pegar a criança na escola, então ele não vai mais poder pegar a criança na escola, ele vai ter que pagar uma pessoa para pegar. Então, existem várias maneiras de punir o trabalhador, e é isso que eles fazem. Punir o trabalhador que adoeceu, quando
E isso demonstra que o empregador que age dessa maneira, e lógico que não são todos, né? Sim. Mas nós estamos falando desses. O empregador que age dessa maneira, ele cria uma cultura de que o trabalhador que apresenta atestado está agindo de má fé. E isso passa a ser cultural. Os colegas vão falar mal. Eu muitas vezes já recebi trabalhador no meu escritório que vinha de ambiente assim e falou para mim, eu achava, quando algum colega meu apresentava atestado, eu ficava com raiva dele, porque eu sabia que mais trabalho ia caber para mim, eu ia ficar mais sobrecarregada e a empresa vendia aquilo como uma má-fé do trabalhador. Então, ele está fazendo aquilo porque ele é folgado, porque ele é preguiçoso, porque ele não está nem aí, porque ele está recebendo... Ele está descansando em casa. Tá em casa sem fazer nada. E aí, isso vira cultural. E aí, os próprios colegas... E aí vira aquele ambiente tóxico também. Horrível, que só causa mais adoecimento. Mais adoecimento, né? E isso acaba adoecimento. sendo incentivado pela liderança. Isso vai se, como você acabou de dizer, se torna cultural. Se né? torna cultural. A gente sabe que tem muita empresa correta. A gente sabe que tem empresa que realmente preza pelos seus colaboradores, porque sabe que o ativo maior são pessoas. E como que você enxerga, então, essa mudança? A gente sabe que a partir de maio... Sim. Virão as multas. As multas. Sim. E eu acho que isso é a preocupação maior hoje que os empresários têm, que é a questão das multas, né? Mas, como a gente estava inicialmente até comentando, a multa é uma parte do processo. Sim, sim. Mas será que é só isso, né? Eu tenho que me preocupar em quem? Na saúde mental do meu coletivo. Sim. Né? Então, como que vai ser essa relação depois? Instituiu-se a NR1, as empresas precisam ter o seu inventário, diagnosticar, e não só diagnosticar, porque a gente está vendo isso. Vai, faça o diagnóstico, coloca na gaveta e está tudo certo. Não, ela vai precisar mitigar e customizar o seu Ter risco. plano de ação para resolver aqueles riscos, que eles não vão deixar de existir. Exato. Não existe risco zero. Não existe problema. Não existe empresa sem problema. Sim. Não existe trabalho que não tenha risco. Não tenha risco. Exato. Psicossocial. Porque o risco psicossocial vem das relações interpessoais, vem do contexto do trabalho, vem do ambiente de trabalho. Não tem como não ter. Tem lógico, trabalhos que são que têm menos riscos do que outros. Mas todos. Ser assessorista no elevador tem um risco. Qual é o risco? O trabalho é muito curto, o ciclo de trabalho, a pessoa não vê importância, não tem a visão da importância do trabalho dela, aquilo é um risco. Sim. Então, sempre vai ter risco. Não adianta o trabalho que seja, vai ter risco. Agora, as empresas estão preocupadas com a multa, sim, Melícia. Mas as multas, elas são só uma parte pequena. E quem só estiver querendo cumprir para não levar a multa, vai ter um problema muito maior, na minha opinião, que é, primeiro, você vai perder trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Esse trabalhador vai adoecer, porque isso está cada vez acontecendo mais. Exponencial. Exponencial. A gente teve 500 mil afastamentos do trabalho por problemas de saúde mental. Lembrando que a cada atestado apresentado, a gente tem 9 pessoas que não apresentaram atestado, mas que estão se tratando de problemas de saúde mental. Nem todos do trabalho, né? Mas o fato é, o pior para o empregador que não fizer, de fato, plano de ação, manejo de risco psicossocial de maneira responsável, vai ser perder o trabalhador e levar condenações muito significativas na justiça. E é caro isso? Olha só, Simone. Pensa, Melícia, olha só, Melícia. Veja só como que é a situação. Quando um trabalhador vai para a Justiça do Trabalho e adoece por conta do trabalho, consegue provar que o ambiente de trabalho ele era desorganizado, ele era tóxico, os riscos psicossociais não eram manejados, não havia a preocupação real com isso, esse trabalhador ficar incapaz para o trabalho que ele exercia, vamos pensar numa enfermeira que trabalhava na UTI pediátrica. Ela passou 20 anos na UTI pediátrica e ela adoeceu. Adoeceu porque não teve rodízio, porque não teve manejo, uma série de coisas. Ok.
dimensionamento de pessoal errado, atividades não sobrepostas. Exatamente. Tudo aquilo que você, como ninguém, conhece. Ok. E aí, essa trabalhadora entra na justiça, ela tem dano moral? Dano moral é grande coisa? Não, não é grande coisa. Multa da NR1 é grande coisa? Não, não é grande coisa. Só que se ela não pode mais trabalhar como enfermeira de UTI, ela tem direito a uma pensão vitalícia. E aí você multiplica o valor do salário dessa enfermeira por 13, que é o número de meses mais a gratificação natalina, adiciona aí a gratificação das férias e multiplica pelo número de anos da expectativa de vida dessa mulher e paga para essa mulher esse dinheiro. Que seria pode ser 2 milhões, pode ser 3 milhões. Ontem eu estava trabalhando com um caso que o valor da causa, eu fui, né, nem é meu caso, me pediram uma consulta, uma advogada pediu uma consulta, o processo dela está em 5 milhões. E vai ter que pagar. É uma bancária que não pode mais trabalhar no ambiente de trabalho. Ela não pode mais ser bancária. Então, você tem toda a clareza hoje que com toda essa normativa e incentivando o olhar para os riscos, as empresas vão ter que estar muito claras aqui. Se chegar... Porque a gente sabe que o E-Social vai rastrear, Sim, vai ter a multa, mas chegou lá um processo judicial. Ele vai ter que apresentar. Porque antigamente era muito subjetivo. Exatamente. Eu tenho burnout, mas aí no olhar, até o mito, né? Jurídico que... Existe, né? Existe esse mito, né, Priscila? De que você declarar burnout não tem direito, porque é muito subjetivo você qualificar isso. E com a NR1 fica mais palpável. Vai ficar palpável. Sim, porque uma das coisas que o empregador precisa provar, Melissa, quando vai para a Justiça do Trabalho, que o empregado precisa provar, é o que no ambiente de trabalho estava errado, né? O empregado ele acha muitas vezes que ele só tem que provar o adoecimento. Eu provei que a minha incapacidade está clara, eu fiquei afastado pelo INSS, eu estou com 50 mil atestados, ok, o seu adoecimento está provado. Mas eu preciso provar mais do que isso para você conseguir condenar o empregador. E aí, o que você vai precisar provar é justamente o que estava errado no ambiente de trabalho. Por outro lado, o empregador vai precisar provar que no ambiente de trabalho ele fez tudo o que podia. Então, ele cumpriu a NR1 não só para pôr na gaveta o PGR. Mas ele vai ter que ter claramente a aplicação, a implementação do plano de ação, né? Exatamente, ele vai ter que demonstrar. E isso traz, então a gente pode falar que a NR1 também traz a questão da reorganização profissional, né? Sim, do empregador. Então, ele passa também a reorganizar o serviço. E sai daquela parcela de que todos estão achando a NR1 é da medicina ocupacional. Então, vamos colocar um psicólogo e o médico do trabalho e tá tudo certo. Todo mundo vai ter que olhar para isso, né? Na empresa. Todo mundo vai ter que olhar para isso. Porque a RH vai ter que olhar, sim, o SESMIT vai ter que olhar. Cada líder vai ter que olhar. A liderança local, porque ela é global, né, Priscila? Exatamente. E a empresa que cumprir de fato a NR1, ela não vai ser condenada na justiça? Não, não é isso. Mas, veja, quando o empregador, ele faz tudo que estava a seu alcance, a condenação ela é menor. O impacto porque é menor, isso tudo vai ser levado em consideração. Então, em primeiro lugar, o trabalhador, ele vai ter mais segurança no trabalho para não adoecer, porque no fim das contas, nenhuma pessoa quer ficar incapaz para o trabalho, não poder mais exercer a função que exerceu a vida inteira, que às vezes fez faculdade, pós-graduação, fez cursos, se habilitou, ficou anos e anos da vida se dedicando para aquela profissão, quando, por algum momento, adoece e não pode mais voltar ao trabalho. Nenhum trabalhador quer isso. Ninguém quer isso. Não é aspiração nenhuma, né? Você fica afastada. Meu sonho é ser bancária e depois adoecer. Aposentar compulsoriamente por invalidez. Ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso. Aí... Então, o trabalhador ele vai ter mais segurança de trabalhar nos ambientes onde houver respeito de fato, aplicação de fato da NR1, e o empregador vai ter, por sua vez, aquilo que ele quer. Ele vai ter mais produtividade, porque o empregador precisa de produtividade para ter lucro. Ele vai ter menos presenteísmo, ele vai ter menos atestados, menos afastamentos, ele vai ter menos turnover.
ele vai ter... Então, isso significa dinheiro para o empregador. Quem trabalha com o empregador precisa levar para o empregador esse tipo de argumento financeiro. Além da responsabilidade social que o empregador tem, ele também está olhando para o lucro dele. Ele precisa ter lucro, senão não sobrevive a empresa dele. Eu entendo isso. Mas existem maneiras de ter mais lucro ainda se investir, de fato, na saúde do trabalhador. Não de mentirinha, de verdade. Com profundidade e responsabilidade, né? Sim. Porque, e não é só aquela empresa grande, né, que eu acho que a discussão hoje também, né, Priscila, é que muitos estão indo para o lado que, a minha empresa é pequena, eu tenho poucos colaboradores, não preciso atuar. Precisa. Todo mundo precisa. Né? Então, eu acho que é um movimento, né, que a gente tem visto, que a gente precisa educar. Sim. Né? Eu acho que ainda está faltando essa educação para a saúde mental, a educação para o entendimento e clareza da profundidade que é isso, né? Você sabe que você está falando isso? Eu fiquei pensando o seguinte, nós como sociedade, a gente precisa, quando a gente fala de risco psicossocial, a gente acaba falando muito de saúde mental, e os riscos psicossociais muitas vezes levam a doenças físicas também. Sim. Né? Mas a gente hoje, ainda bem, está olhando bastante para a saúde mental. Mas quando a gente fala de problema de saúde mental, a gente tem um estigma na sociedade. Né? Então, a gente precisa também trabalhar isso na sociedade, não só dentro das empresas, que fazem parte da sociedade, é claro, assim como as famílias fazem parte da sociedade, nós precisamos falar da sociedade como um todo. A gente precisa deixar de estigmatizar o problema de saúde mental, deixar de tratar da maneira que a gente trata, reconhecer que problemas de saúde mental são tratáveis e são tratados da mesma maneira que os problemas de saúde física, e não há vergonha nenhuma em ter problema de saúde mental. Então, a gente precisa parar de brincar. Essa fulana é louca, bipolar, eu vou pôr o Rivotril na água, na caixa d'água. Esse tipo de brincadeira não se só deve melhora, ter. só aumenta o estigma que existe sobre esse adoecimento. Então, a gente precisa ter mais responsabilidade como sociedade, porque nós todos fazemos parte disso. Mesmo que você não seja empregador, e dos gestores, né, Priscila? E também ter o canal, não só o canal de denúncias, né? Eu acho que a cultura das empresas, elas precisam estar abertas para ouvir e acolher os seus colaboradores. Né? Tem muito gestor que não abre esse canal, né, da escuta ativa. Sim, né? sim. E quando o colaborador, muitas vezes, ele vai se expressar e colocar que aquela situação está desconfortável, que ele não está bem, ou mesmo pela atividade profissional, de repente mudou uma liderança. Sim, né? Então, sim. é aquela situação, eu preciso me enquadrar novamente, eu preciso me reconhecer dentro da atividade profissional. E ele expressa que ele não está bem, que ele precisa de auxílio, e aí por de lado vem, né, a resposta: você não está preparada. Você precisa se capacitar mais, você não está considerando o momento, você não está se adaptando. Você não se adapta, assim não dá. E você estava falando disso, lembrei de um outro caso também, de um trabalhador bancário que passou 30 anos quase na mesma função na área de TI de um banco. Aí o sujeito fica lá na área de TI durante 30 anos, se dedica a isso, se profissionaliza cada vez mais, estuda, se aprofunda, atua naquilo, conhece tudo daquilo naquele banco. Num determinado momento, o salário dele fica muito alto para o banco. Afinal, ele entrou lá em 80 e tantos, né? E aí o banco faz o quê para ele sair? Coloca ele no caixa. Uma pessoa que trabalhou a vida inteira durante a noite, no TI do banco, trabalhando sozinho, focado, a vida dele era o computador no trabalho. Não tinha nem pouca comunicação com a equipe, quase que isolado, que também é um risco psicossocial. Mas ele conseguiu viver bem, nunca se afastou, nunca adoeceu, estava bem, estava conseguindo produzir e trabalhando. Mas aí, por alguma razão, o banco decidiu que o salário dele era muito alto, que era melhor ele sair, que estava muito caro.
e colocou ele no caixa do banco. E aí, no caixa, ele não funcionava. Propositalmente. Sim. Agora, uma pessoa no caixa, justamente na pandemia, na época em que tinha aquele número de atendimento de caixa, era um banco que atuava atendendo as pessoas que recebiam o auxílio emergencial e tal. Então, o que aconteceu? Esse sujeito tinha que atender muitas pessoas e com muita rapidez, e pessoas que estavam todas muito debilitadas, porque, claro, né, quem não estava na pandemia? Agora, quem não tinha dinheiro para sobreviver, fica ainda pior, né? Sim. Então, é claro que ele adoeceu. Ele adoeceu e não conseguiu mais voltar ao trabalho. Ele se aposentou por incapacidade permanente em razão desse tipo de atitude. Então, as empresas, muitas vezes, elas não olham para o risco psicossocial da maneira correta, mas não estão agindo de má fé. Não é uma má fé, vou deliberadamente, não. A maior parte das vezes é isso. Não está agindo de má fé deliberado. Não quer prejudicar a vida do trabalhador. Não é essa a intenção. Só não teve o olhar técnico para aquilo, não se conscientizou, não fez da maneira correta. Mas também existem essas atitudes que são deliberadas. Eu vou tirar, porque é muito fácil. Vai reduzir eu quero reduzir, eu quero que o sujeito saia, eu quero que ele peça demissão. Ele está ganhando 30 mil, eu posso pagar 10. Eu posso ter 3. Quantas vezes isso acontece? E a gente vê assim, né? Muitas empresas não há uma clareza na função, né? Então, por isso que a gente fala reorganização profissional. É um risco psicossocial grave. Você precisa saber o que esperam de você, qual é a sua atividade. E compatível com a sua senioridade, com a sua habilidade. Aí você vê muita empresa, tem um profissional sênior que produziu, fez grandes entregas, grandes ações e de repente reduz a ela uma atividade que é lá daquele iniciante. Sim, isso pode ser uma punição. E aí ela maneira de punir. E aí aquele profissional vai e se coloca, não, mas isso não é minha atividade. Isso é atividade para quem está iniciando, porque tem que ter uma clareza das atividades, né? Claro. Essa atividade não é para mim. Eu preciso ter um desafio maior porque está compatível. E aí ele é demitido. Punido, exato. Porque ele não se adaptou e não foi flexível. E aí lá na frente ele entra com um processo, Priscila. Veja, é um risco psicossocial muito claro. A falta de clareza das funções que você exerce, a falta de clareza daquilo que esperam de você no trabalho, qual é a missão, também é risco psicossocial. Você dar a um trabalhador algo que é muito difícil para ele, sem o apoio, sem o treinamento, sem as informações que ele precisa, assim como é risco psicossocial deixar um trabalhador sênior fazendo uma atividade que júnior. Júnior, que é uma coisa muito simples. Desmotiva. E ele passa a não perceber, mas qual que é meu papel aqui? Qual é a minha importância? E aí vem a demissão silenciosa. Exatamente. Ele começa a ser excluído, começa a ser colocado de lado. Isolado, tirado dos grandes projetos. São todas atividades que podem ser... Tudo isso rastreado lá na frente. Rastreável, sim. Rastreável e evitado. E aí, quando evitado, a gente evita também o adoecimento. E aí a gente evita as consequências, não só para o empregador, para o trabalhador, para a sociedade. Porque quanto que nós, como sociedade, gastamos no INSS com o afastamento do trabalhador por conta de problema de saúde mental? Absurdo. Né? E aí vem aquela... Bilhões já. Bilhões. E querendo ou não, a empresa vai ter que estar muito respaldada agora, né? Porque a Previdência, ela vai checar. E ela pode acionar a empresa para receber de volta. É isso que eu ia falar. Ação regressiva. Ação regressiva. Sim. Porque ela deve fazer isso. E a ANR vai ajudar o INSS a fazer as ações regressivas, assim como a Explica um pouquinho para quem não sabe o que é ação regressiva, né? Bom, seguinte, Melissa, quando o empregador ele tem um grupo de trabalhadores que adoece, e adoece por problema de saúde ocupacional, foi reconhecido lá no INSS como doença relacionada ao trabalho, recebeu o B91, que é o benefício concedido a quem adoeceu no trabalho ou se acidentou, esses números, esses valores, eles podem ser
ressarcidos pelo serviço público, o INSS, o governo pode cobrar do empregador o valor que pagou para o trabalhador. Afinal, se o trabalhador adoeceu por conta do trabalho, trabalhando na empresa X, o que vai acontecer? O INSS vai entrar com uma ação regressiva, que é, olha, eu gastei R$1 milhão pagando para trabalhadores da empresa X benefícios por incapacidade acidentária. Eu quero receber de volta. E aí ele vai ter que comprovar que ele não teve nexo, certo. né? O Exatamente. famoso nexo né? Sim, aqui causal. vai ter que provar que todo aquele 1 milhão gasto com os trabalhadores para afastamento, na verdade, não foram causados pelo trabalho. Aquele afastamento não foi causado pelo trabalho. O empregador fez tudo corretamente. Assim como a NR1 vai servir ao INSS para condenar os empregadores a ressarcirem o erário público, porque se o empregador não cumpriu a NR1, vai ser mais fácil comprovar, vai servir ao empregador que fez tudo corretamente se na respaldar. defesa. Então, o advogado da empresa vai utilizar as provas de que, de fato, a NR1 foi respeitada, que de fato houve manejo do risco psicossocial, que de fato houve plano de ação e foi cumprido, que de fato não é um documento que eu comprei numa plataforma eletrônica, que é um modelão, pus na minha gaveta e tudo mais. Porque tem empresas que também estão vendendo esses programas. Forms. A gente tem visto forms prontos. Olha, esse é para empresa Esse aqui é para empresa X, isso, né? Esse é para não sei o que, indústria de gás. Esse é para não sei o que. Pronto. Como assim? Se fosse assim, receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo, precisa ser feito de maneira individual em cada uma das empresas, não dá para fazer desse jeito e não adianta querer fingir. Agora a gente está olhando para isso porque para o governo ficou muito caro. Sim. Né? E aí o governo se conscientizou, seja pelo bolso, seja por outros meios, mas se conscientizou e fez a atualização da NR1, e nós também vamos precisar nos conscientizar de que ela precisa, de fato, levar a melhoria nas condições de trabalho, não só fingir que fazer. E trazer a seriedade, né, que é todo um processo em conjunto, né, Priscila? As empresas precisam também entender que o colaborador é gente, é humano, né? Acolher, respeitar, Sim. ter regras claras, uma cultura realmente que muitos apregoam, né? A cultura da excelência, a cultura do colaborador humano. E muitas vezes a gente sabe que é só fachada, né? É a honestidade a mesmo, honestidade, né? A honestidade a transparência. como empresa e a honestidade com os propósitos, com os valores. A cultura tem que ser, de fato, aquela que se coloca no papel. Não adianta só dizer valorizamos o colaborador. E aí, punir o trabalhador que chega no seu líder e diz, olha, não estou suportando fazer esse trabalho, não estou suportando toda essa carga, meu líder está me assediando, sabe, o trabalhador não pode ser punido por isso, porque enquanto ele for punido por isso, a gente não vai ter clareza no ambiente de trabalho, a gente não vai poder trabalhar realmente os problemas que tem no ambiente de trabalho, né? A gente só vai fingir. Enquanto a gente estiver fingindo, como empresa, a gente não vai evoluir, não adianta. Isso, por que a gente vai ficar fingindo se isso está trazendo tantas consequências ruins para todos nós, e como pessoas, como empresa, como sociedade, né? Então... E a gente tem visto também, Priscila, como a gente acompanha todo esse movimento, né? Uma vez que a gente tem a empresa Climatize 360 e a gente tem todo esse... Ela nasceu com essa raiz e esse entendimento, com esse propósito, né? Justamente para a gente transformar esse olhar e sair daquela situação que é catastrófica para muitos, né? Então a gente entende que a gente precisa customizar os programas, né? E é uma coisa contínua, porque muitos estão achando, vou fazer o diagnóstico... Como se o trabalho não modificasse. E acabou. Como se a realidade não modificasse. E ela é contínua. Daqui para frente vai ter que se implementar e cada vez mais trazer estratégias, né? Sim. Porque, como você disse, o risco vai estar lá, não vai sair.
Sim. Ele existe e vai ter problema sempre. Sim. Né? Sim. E aí, como que você vê esse para os próximos 5 anos, né? A gente está vendo inteligência artificial, o RH estratégico que cruza dados, e isso é produtivo, mas como que você está vendo isso, olhando para né, pro seu futuro. Lado, para o futuro? Eu sou uma otimista, sabe? Eu sou uma otimista, Melissa. Eu vejo que a minha tendência é olhar para o futuro e ver que as coisas vão melhorar. Embora toda essa questão da inteligência artificial e a tecnologia, a gente esperava quando a tecnologia ela veio de uma maneira mais avassaladora na nossa vida, né? A gente achava, nossa, nós vai perder todos os empregos, ninguém vai conseguir mais trabalhar, e a gente viu que não foi isso, não foi dessa maneira, a gente continua sendo necessário, mas a tecnologia também trouxe problemas de saúde, porque a gente não pode esquecer que toda evolução ela precisa de adaptação, né? E foi assim com a tecnologia inicialmente e vai ser agora com a inteligência artificial. Eu acredito que a inteligência artificial, se utilizada por pessoas, né? Porque não adianta achar que a inteligência artificial vai fazer sozinha, a gente precisa ter gente. E gente treinado, gente técnico, gente especialista, mas que a inteligência artificial vai ajudar a gente, eu acredito que vai ajudar a gente a melhorar as condições de trabalho, a melhorar o ambiente de trabalho, desde que seja manejada por pessoas especialistas e responsáveis. Mas eu vejo com bons olhos. E eu acho que também a tecnologia vai ajudar toda essa cadeia, essa jornada, né? Com o e-social, rastreando 100%. Sim, com certeza. Né? Você trazendo essa visibilidade, o próprio colaborador conseguindo olhar lá na sua plataforma do INSS, ele também vê o enquadramento de risco da empresa dele. Sim, ele começa a entender. Ele começa a ter mais as pessoas, a sociedade, as empresas têm mais acesso à informação, o governo tem mais acesso à informação por conta da inteligência artificial, né, por conta da tecnologia como um todo. E isso, claro, vai tornar mais rastreável também aqueles que não cumprirem. Os que não cumprirem. E precisa, então. Com certeza, é importante. Então, você está vendo com bons olhos para o seu lado do direito. Sim. O impacto da NR1 realmente trazendo essa clareza dos riscos psicossociais, né? Isso trouxe, então, um olhar, uma luzinha no fim do túnel para você? Eu acredito que a gente está caminhando para a melhoria. A gente ainda tem alguns anos para a gente atingir pelo menos um nível razoável, mas a gente está melhorando e vai melhorar cada vez mais em razão dessas políticas que a gente está tendo, como, por exemplo, a NR1. E o rastreio das informações, ela já há algum tempo vem nos auxiliando, né? Porque a gente tem possibilidade a justiça, por exemplo, tem possibilidade de acesso a informações de maneira muito mais rápida, né? O INSS, por exemplo, um exemplo simples, o judiciário hoje, ele pode pedir todo o dossiê do INSS digitalmente. Ele acessa, ele tem senha, o judiciário, o juiz tem senha para acessar o sistema e conseguir acesso a todo o dossiê previdenciário do trabalhador. Ele recebe isso, né? Então, isso auxilia, claro, porque quando você tem mais informações, você pode ser mais justo, você pode julgar melhor, você pode ser mais assertivo nas decisões. Exatamente, porque você tem informações mais claras, você tem acesso a tudo. Então, é muito interessante. Assim como pode ser, então, a NR1 hoje, ela pode ser o escudo, mas ela também pode ser a espada. Sim, os dois, né? Exatamente. Ela pode ser o escudo do empregador, como ela pode ser a espada. Exatamente. Assim como ela pode defender. Não, eu agi corretamente, eu estou acompanhando, eu tenho programas idôneos, porque a gente vem acompanhando aí o mercado, o pessoal vendendo consulta de psicólogo como resolução de problema da NR1, consulta de psiquiatra como resolução da NR1, Esse é o plano de ação. Não que isso não faça parte. Pode fazer parte, claro. Pode, né? É um processo contínuo, até porque a gente tem que reforçar que a NR1 ela é ambiente, é cenário, não é a pessoa só. Sim, né? Sim, é ambiente, exatamente. Então, a gente entende que a NR1 ela pode ser, então, o escudo a partir do momento que ela
a empresa fez a implementação correta, Sim. agiu de maneira idônea, Sim. mas ela pode ser espada se foi só pincelada. Sim, vai ser o esse jeitinho mesmo. brasileiro, faço lá um diagnóstico Vai qualquer. servir a favor e contra, vai depender de como a empresa E utilizar. você, né? como advogada, consegue quebrar E eu, isso. com certeza, como advogada de trabalhador, eu Você estou é olhando o para isso. pesadelo do empregador, né? Eu sou porque eu sou especialista. Ninguém, assim, a condenação por conta de problema de saúde no trabalho é a pior condenação que tem. Não é hora extra. Não é hora extra, não é equiparação salarial, não é acúmulo de função, desvio de função, nada disso. O maior problema para o empregador na justiça do trabalho é quando o trabalhador adoece por causa do trabalho. E a gente Essas são as maiores consegue condenações. comprovar isso. E a gente consegue comprovar e vai ficar mais fácil comprovar que o empregador deixou de agir da maneira correta, porque agora a gente tem parâmetros na NR1. A gente olha para isso. Antes a gente não olhava. O que eu cobrava do empregador? Quando eu ia para a justiça, eu falava assim, essa empresa nunca fez nada. Tá, mas não fez nada o quê? O que era para fazer? Agora eu tenho o que fazer. E se eu não fiz, eu não cumpri o mínimo que está na NR1. Então, eu tenho como cobrar melhor, a justiça tem como condenar e dizer, você não fez isso, isso e isso, o resultado disso foi, você tem uma taxa de 20% de adoecimento no trabalho por problemas de saúde mental causados por esse risco aqui que você não manejou. Eu vi aqui, você não fez nenhum plano de ação para isso. Você fingiu que tinha um canal de denúncia. Só que não fez a tratativa adequada. Você recebeu a denúncia, engavetou e não fez nada. Você só tinha o canal de denúncia porque a CIPA exigia. Mas e aí? Além disso, o que você fez com essa denúncia? Como você manejou? Eu mesma sou empresária. Eu tenho uma empresa, eu tenho um escritório de advocacia com mais de 30 funcionários, mais de 30 pessoas trabalhando para mim. É uma preocupação minha como empregadora. Eu também estou preocupada com isso. E todos nós precisamos estar preocupados com isso e preocupados e ativos, né? E ativos. Não adianta só ficar preocupada. Ai, perfeito. Priscila, olha, daríamos aqui vários episódios de Climatize no Passagem de Plantão. A gente sabe que isso é um assunto extremamente importante, difícil de falar, né? Desconfortável para muitos. Gosta de falar de doença, de problema de saúde, de multa. E principalmente quando a razão vem da onde a gente parte o maior tempo da nossa vida, que é no ambiente de trabalho. Sim. Se a gente for considerar, a gente fica mais no ambiente de trabalho do que na própria residência, na família, com a família. Então a gente precisa ver que a empresa ela tem que ter estratégias que vá valorizar o seu colaborador, né? Então, eu acho que é uma mudança, é uma viradinha de chave. A gente entende que não vai ser da noite para o dia que isso vai acontecer. Não. Vão ter que ser muitas empresas penalizadas, vão sofrer, se não vai ser vai ter que ser com a dor, muitas vezes. Vai ser no amor, na educação, que a gente teve aí 1 ano de educação, né? Da NR1. A gente tem que fortalecer os colaboradores para eles denunciarem as empresas que não fizerem também a NR1, eu acho que isso é a educação social. Sim. Também a sociedade precisa obrigar que os seus empregadores também estejam do lado deles, né? Mas a gente sabe que vai ainda demorar um pouquinho. Mas a gente está aqui para isso, né, Priscila? Tem que começar. Tem que começar, né? A gente não chega em lugar nenhum se a gente não der os primeiros passos. Nossa, maravilha. Priscila, olha, como eu falei, podia ser horas e horas aqui conversando contigo, mas eu quero que você fale uma coisa. Eu sei que está no forninho uma publicação, um livro seu. Fala para nós aqui um pouquinho. Eu escrevi um manual para o trabalhador. Eu escrevi um manual para que o trabalhador, ele que esteja com um problema de saúde mental ou física, ou tenha sofrido um acidente de trabalho, ou seja, está com sua saúde abalada por causa do trabalho, saiba como agir em relação à empresa, em relação ao médico do trabalho, como vai agir com o INSS, como vai agir para contratar um advogado se for contratar, o que ele precisa tomar de cuidado e como o que ele precisa aprovar na justiça.
Então, é um manual do trabalhador. É um trabalho que eu fiz porque são 26 anos de prática. Eu tive mais de 10 mil processos. Então, diante da minha prática, eu pude observar o que as pessoas precisavam saber para que elas não chegassem na justiça e perdessem o processo, ou que elas nem chegassem à justiça, porque muitas vezes os problemas podem ser resolvidos antes da justiça, por um acordo com a empresa, né? Problemas vão existir entre trabalhador e empregador, vão existir. Problemas de saúde vão existir. Mas como que eu vou trabalhar com isso? Como que eu vou fazer quando o INSS negar meu benefício? Como que eu vou fazer quando o empregador exigir de mim um atestado do meu médico que eu posso voltar ao trabalho quando o INSS mandou eu voltar? Não quer fazer o exame médico de retorno. Então, assim, são inúmeras situações que o trabalhador, principalmente aquele que adoeceu, com problema de saúde mental, sofre, sabe? É um sofrimento desesperador, é culpa, eu sou o responsável, eu não sei como agir, agora eu não sirvo para nada, meu trabalho não vai servir para nada, o que eu vou fazer da vida, como que eu vou sobreviver? São coisas assim que assolam pessoas, vidas e famílias. E aí eu resolvi escrever esse livro. E esse livro vai ser publicado agora entre abril e maio, já está com a editora, e ele vai ter uma pré-venda para quem está nas minhas redes sociais. E anuncia pra gente quais são as redes, só para o nosso público aqui do Passagem de Plantão possa acessar e te acompanhar, Priscila. A gente tem um canal no YouTube com quase 800 mil inscritos, com mais de 2 mil vídeos, é o Arraiz e Centeno, o canal do Arraiz e Centeno. Eu tenho o meu Instagram, que é @priarraiz_advogada, e o TikTok também, Priscila Arraiz. Então, as pessoas me acham, eu gosto de responder as dúvidas das pessoas, eu abro caixinha toda segunda-feira, e vai ser um prazer falar sobre o assunto, falar sobre os direitos do trabalhador que adoeceu com problema de saúde no trabalho, é um prazer para mim. Perfeito, Priscila. Nós só temos aqui no Passagem Plantão agradecer essa presença ilustre da Priscila e fortalecer mais uma vez a importância que é este momento, né, de justamente a gente, como empregador, você empresário, gestor de RH, de SESMIT, de saúde ocupacional, buscar estratégias que realmente sejam reais. Né? E que realmente traduzam uma reorganização organizacional, que traduzam realmente uma blindagem jurídica, que é importante, né? Uma transparência para os seus colaboradores e principalmente trabalhar a saúde, né? Porque sem saúde não temos pessoas produtivas, né? Então, convido a todos a conhecerem a Climatize. A Climatize está no acesso climatize360.com.br. E mais uma vez, muito obrigada e sigam o Passagem de Plantão. Até mais.